Paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos agora chegando na nossa última lição do trimestre. Aqui é a professora Elizabeth Rodrigues Soares Silva. Caminhamos com os irmãos neste canal, comentando as lições, a partir da lição 3, sobre os movimentos que marcaram o processo de culminância da fase tão importante da história da igreja, que é o pentecostalismo. A gente veio falando de vários eventos, e como professora de História, trabalho na área também de Humanas, na Rede Estadual do Ensino e Educação, como professora da Escola Dominical há muitos anos, eu estive aqui com os irmãos nesse trimestre fazendo essa parceria, né, contribuindo com aquilo que eu pude, e estou muito grata ao Senhor. Passamos por muitas adversidades, muitas tormentas, muitos momentos bons, alegres, mas momentos difíceis e até tristes, mas o Senhor nos sustentou de pé, também enfermidades, e o Senhor foi provendo tudo, e chegamos aqui. Então, estamos na lição 13 hoje, né? A necessidade do avivamento do século XXI, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito. Então, como nós vimos, essa lição vai fechar a temática do pentecostalismo, né? O movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo que continua a incendiar o mundo, sobre o comentário do bispo José do Carmo, na Betel Dominical, nesse primeiro trimestre de 2025, deixando já saudade para nós, mas preparando a gente para a gente começar o ano nesse entendimento, né, esse quebrantamento de que nós somos a geração que o Senhor escolheu para chegar nessa fase tão importante da igreja. Nenhum dos movimentos que nós estudamos aqui foram mais importantes um que o outro. Cada um teve a sua significância, a sua limitação, o seu protagonismo, homens e mulheres que se levantaram para fazer a obra do Senhor, e foi indo para até chegar num propósito que é bíblico, né? Está em várias partes da Bíblia, em Joel 2, em Isaías, nos últimos capítulos, em tantas outras partes dos profetas, Abacuque, Amós, Ageu, tantos outros profetas, nos evangelhos, no sermão profético, enfim. O pentecostalismo, né, ele está previsto lá, até no Apocalipse, com a igreja de Filadélfia, a igreja avivada, fervorosa, em concomitância com a igreja Laodiceia, morna, enriquecida, né, em busca de prosperidade. Então, nós estamos vendo aí que nós somos a geração que o Senhor escolheu para chegar num momento muito importante da história da igreja, que é o pentecostalismo. A lição de hoje tem a importância do avivamento dessa nova geração, é a nossa geração. Então, aqui a introdução fala sobre a importância de nós não sermos enganados nem confundidos por tantos movimentos que tentam imitar o que somente Deus pode fazer, que é o avivamento espiritual. Então, quando Abacuque 3:2 está escrito que o profeta Abacuque fala: "Viva, Senhor, a sua obra no meio dos anos". Então é muito importante nós entendermos que esse avivamento vem do Senhor. Não é de modismos, de efeitos especiais, pirotecnia, luz, camaração, mas é de uma busca constantemente com quebrantamento, com arrependimento, pela palavra, pela oração, como vai dizer a lição nos próximos tópicos, para nós buscarmos que esse avivamento ele vem do alto. Porque Jesus falou: "Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, e ser minhas testemunhas por onde for". Então, é um avivamento que vem do Senhor. A relevância do avivamento. Então, essa introdução ela fala sobre isso, que no dia de Pentecostes os discípulos ficaram ali para receber o avivamento que vem do alto. Eles permaneceram, eles ficaram, eles persistiram, né? Como a recomendação do Senhor Jesus diz, para ficar em Jerusalém orando e buscando. O tópico 1.1 fala sobre o significado do avivamento. Então, o avivamento ele significa uma renovação de ânimo, de forças. Então, o avivamento ele é algo dinâmico, é algo que vem do Senhor para as nossas vidas, e ele nos promove em nós esse dinamismo, né? Esse revestimento de poder pela palavra do Senhor, pela oração, pela obediência, né? Pelo quebrantamento, pelo arrependimento. Então, esse é o significado do avivamento: renovar o nosso ânimo, a nossa força, o nosso propósito, a nossa comunhão, a nossa aliança com o Senhor. O tópico 1.2 fala a urgente necessidade do avivamento. Então, é importante, né, que tenha sempre avivamento. Como o profeta Abacuque fala, em 3:2, aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Então, quer dizer, durante todo o tempo, no início, no meio e no fim. É preciso ter esses movimentos para que a obra do Senhor passe por esse avivamento. E o tópico 1.3 fala sobre o avivamento da igreja. Então, o avivamento ele é uma experiência pessoal, ele tem que começar em nós, né, por meio dos filhos, e conjuntamente impactar toda a igreja. A igreja do Senhor Jesus ela vai conseguir prevalecer, como fala em 1 Coríntios 10:12, para a gente manter-nos em pé. Em Levítico 6:12,
fala sobre a importância do altar, né? Lá em Levítico 6:12 fala que era uma ordenança ao povo de Israel que mantivesse a lenha do altar aceso, o fogo no altar não podia ser apagado, tinha que ser alimentado. E nós sabemos que tudo que acontece no Antigo Testamento, na instauração do tabernáculo, é uma representação do que seria a presença de Deus em nossas vidas. Então, ali, as cortinas do templo, o lugar santíssimo, a arca da aliança, todos aqueles instrumentos, aqueles sacrifícios, toda aquela liturgia do tabernáculo, ele representa para nós algo que o Senhor quer que seja conosco. Então, o fogo no altar representa isso, que ele tem que ser alimentado. A igreja do Senhor Jesus precisa ser alimentada, renovando essa lenha, esse fogo, essa chama do Espírito Santo no seu seio. Então, o tópico 1, ele começa falando assim, né? Eu ensinei e fala assim: é necessário que o Espírito Santo inspire homens e mulheres para anunciar o chamado de Deus a uma profunda comunhão com Ele. E o tópico 2 fala as condições para ocorrer o avivamento. Então, aqui, o comentarista fala para a gente que o arrependimento é a chave principal. Então, nós temos aqui o tópico 2.1, fala do arrependimento, um caminho para o avivamento. O salmista, né, o salmista em Isaías fala, o salmista no 51, capítulo 51, Isaías 59:2 fala sobre essa importância do quebrantamento, do arrependimento verdadeiro das nossas práticas para estarmos em comunhão. Em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Essa importância. Em Atos 3, Pedro fala no seu discurso a importância do arrependimento. E nós vamos ver essa sequência em Mateus 3:2. Fala que o arrependimento é um sinônimo de vida. Então, a principal condição para que o avivamento venha acontecer no nosso meio começa com o arrependimento e segue com a oração. O tópico 2.2 fala: o avivamento é procedido da oração. Então, Lucas 3, do 21 ao 22, nós vamos ver Jesus falando sobre a importância, né? Ele orou, ele foi batizado e ele orou, e o Espírito Santo veio sobre ele. Então, é importante, Jesus fez isso, né? Ele orou, naquele momento tão importante, para ele receber ali o batismo com o Espírito Santo também. E segue, né, do 11 ao 13 também, a oração. E Jesus, ele ensina o tempo todo, né, os seus discípulos a orar. Tem a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, tem a oração sacerdotal, no capítulo 17. Então, a importância da oração. Tem o versículo vigiar e orar, né, a vigilância junto com a oração é muito importante. Em Atos 1, do 14, 1 e 14, 4 ao 3, nós vamos ver a importância quando a igreja primitiva perseverava em oração. Quando o apóstolo Pedro sai da prisão de forma milagrosa, que dificilmente ele iria escapulir, né, dessa prisão, ele chega, a igreja está orando, ele encontra a jovem Rod, quando vai abrir a porta, ela volta e fala para os irmãos, olha, ela fica assim, impactada com o resultado da oração deles. Então, assim, a gente vê a marca da oração. Em Hebreus 3:2, fala sobre isso, que a nossa oração é importantíssima. Nas tábuas do nosso coração, em Hebreus 10, também nós vamos ver o comentarista de Hebreus, o escritor aos Hebreus, falar sobre a importância de estar escrito no nosso coração, né, nas tábuas do nosso coração, e para a gente entrar no lugar dos santos, né, acessar esse lugar santíssimo. Nós olhamos o livro de Hebreus, fala muito sobre isso, sobre nós acessarmos o lugar santíssimo pela oração. E Abacuque 3:2 fala sobre essa importância também, que é no meio dos anos, sempre tem que estar havendo esse reavivamento, e a gente sabe que é pela oração. É importantíssimo, né? Quando a gente está orando, o comentarista fala aqui no comentário, o pastor Linaldo Renovato, ele fala sobre a importância da gente se apegar à oração verdadeira para a gente se livrar das coisas supérfluas, dos entretenimentos, daquilo que tenta distrair a nossa mente, para nós não permanecermos em oração. A oração, ela é uma entrega contínua de permanência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de evangelho por aí, de modismos, que traz muito entretenimento, muitas coisas supérfluas no processo do cultuar ao Senhor. Muito entretenimento, muito câmera, ação, muito movimento e pouca oração. Então, a oração, ela é persistência, é permanência. Se nós olharmos em Daniel também, nós vamos ver o grande exemplo para nós de uma pessoa que orava. Ele orava ali durante o dia, exatamente naqueles horários, e ele persistia em oração. E quando ele tem aquela visão, ali nós olharmos mais para frente, no livro de Daniel, nós vamos ver que o anjo vai falar, olha, continua. Tem alguém, tem coisas impedindo a sua oração chegar, mas permaneça em oração. Então é importantíssimo permanecer orando, né? O tópico 2.3 fala do avivamento pela palavra. Em Isaías 44, versículo 3, fala sobre essa importância de nós termos esse reavivamento, sermos como salgueiros, né? Como plantas que se renovam no Senhor. E a palavra do Senhor, ela é importantíssima para trazer para nós essa
importância do falar com Deus pela oração, pelo arrependimento e seguir a sua palavra. Porque nós estamos vivendo, assim, uma geração em Neemias 8, do capítulo 13 ao 18, em Romanos 12 também, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da palavra, de permanecermos, né, servindo ao Senhor. E lá em Neemias, nós vamos ver que o povo de Israel teve um grande quebrantamento, um grande avivamento. As pessoas nem queriam ir para a festança, né? Eles ficaram ali construindo o templo, reconstruindo o templo, os muros. E aí eles fizeram uma festança, muitas vacas para entrar na festa das cabanas, do tabernáculo. Mas eles começaram com um culto. E aí o povo nem queria ir para a comida. Eles falaram, gente, para de chorar, para de se quebrantar. A gente precisa comer e iniciar a nossa festa. Porque a palavra trouxe um grande quebrantamento. Quando Esdras lê a palavra, ali traz um quebrantamento muito grande para o povo. E é a primeira vez que o povo de Israel ouve a leitura da palavra. Porque antes era contado. O hebraico, né, o aramaico, era muito difícil. Era como se fosse códigos linguísticos só de consoantes. Imagina você ler a palavra Bíblia, né, sem as vogais. Coração, sem as vogais, sem o acento. É difícil demais. Então, o hebraico era muito difícil. Moisés escreveu assim, pelo milagre de Deus, pelo poder de Deus. Ele foi o primeiro linguístico, né, de Israel. Mas o hebraico era muito difícil. Então, quando eles vão para o cativeiro babilônico, muitos propósitos o Senhor tem com aquele cativeiro. E um deles foi isso, né? Houve um aprimoramento, os escribas judeus, Esdras, né, e tantos outros, contribuíram para deixar o hebraico mais inteligível, mais compreensível. Então, Esdras lê. Ele lê na íntegra, na fonte a palavra. E quando Esdras lê, há um quebrantamento muito grande. O povo começa a chorar, a louvar e cantar. Eles não querem parar. Mais de 3 horas em pé, ouvindo a leitura e quebrantando. Então, a palavra do Senhor ela tem um poder muito grande. Se nós olharmos em Josias também, nós vamos ver que o grande avivamento, a grande reforma, a primeira grande reforma que houve entre o povo de Israel depois do cativeiro, nós vamos ver que é pela palavra. É quando Josias tem contato com a palavra, quando ele traz o livro da lei, e ele se quebranta e fala, não, essa palavra tem que chegar a todos. Tem que haver a palavra no meio do povo. O povo tinha esquecido a palavra de Deus, do livro da lei. Então, é muito importante a palavra do Senhor ser o centro, o foco. Um dos grandes motivos que o pentecostalismo, por meio da sua maior representação, que é a Igreja Assembleia de Deus, tem alcançado tantos cantos desse país e do mundo, é pela exclusividade, pela a prioridade da palavra. Os hinos eram teológicos, os hinos da harpa cristã cantado eram teologicamente profundos na palavra. Os testemunhos eram, como que era o modelo dos cultos na Assembleia de Deus. Começava com os hinos da harpa, tinha os testemunhos, as pessoas contavam as experiências que estavam tendo com Deus por meio da comunhão que estava tendo, pela força do poder pentecostal, do Espírito Santo, transformando vidas, curando enfermos, libertando os vícios. Então eram testemunhos muito vivos. E a palavra, né, a importância da palavra no centro do culto. É tão importante que eu costumo contar uma história de Daniel Berg, né? Ele estava segurando a lamparina com uma mão e lendo a Bíblia com a outra, naquela reverência, a leitura oficial do culto. E aí um mosquito veio e ele não teve coragem de colocar a lamparina em cima da mesa para espantar o mosquito. E o mosquito picou ele. E aí naquele lugar lá ele ficou com malária e ele custou voltar. Foi uma das malárias mais fortes que ele teve entre tantas outras. Perdeu seus filhos para malária, né? Dentro do navio, voltando, Sarah Berg teve que sepultar em alto mar sua filha, entre os outros que eles já haviam perdido. Então, assim, é uma fidelidade muito grande. Eu lembro que quando a gente chegava na igreja, que estava lendo a leitura, a gente chegava atrasado e estava lendo a leitura, começava com os hinos da harpa, a leitura da palavra, depois as oportunidades, depois voltava para a palavra novamente. Então, eu estava lendo a leitura oficial, a gente não entrava, a gente tinha que esperar terminar de ler para entrar naquela reverência à palavra do Senhor. Então, a gente precisa voltar com essas raízes. Um dos principais motivos que o povo pietista foi tão importante para trazer um avivamento naquela época de John Wesley, a igreja metodista, e o pietismo foi tão importante, é porque eles permaneciam em oração, em leitura da palavra, mais de 24 horas, às vezes seguidas, e evangelizando. O grande motivo também é a evangelização, levando a palavra do Senhor. Então é importantíssimo esses 3 pilares da nossa fé no Senhor Jesus, para a gente manter o avivamento no meio da igreja, que é o arrependimento, a oração e a palavra. E aí nós chegamos então, né, ao tópico 3, com os resultados. Se a gente segue essa lógica, né, nós vamos chegar nos resultados. Nós temos desafios muito grandes enquanto Igreja do Senhor Jesus, e a gente seguindo, nós vamos vencer, alcançar esses desafios por meio
dos resultados que nós vamos ter. Então, qual que é o resultado? O avivamento nos mantém cheios do Espírito Santo. Então, ele deve começar no coração de cada cristão por meio do arrependimento, da vida de oração e do estudo da palavra. E acontecendo isso, nós vamos ver aquilo que Jesus falou, não tem como colocar vinho novo em odre velhos. Né? Então, a gente precisa ser cheios, renovados do Espírito Santo. Uma renovação de vida. Deus vai transformando o nosso ser para ele ser uma novidade de vida constantemente, para agregar o poder do Espírito Santo. Então, Jesus dá essa ordenança aos discípulos, né? Ficar em Jerusalém, aqui do alto, sejais revestidos do poder de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essa é a sequência dos últimos capítulos de Lucas com os primeiros de Atos. Nós sabemos que é o mesmo escritor, nós já falamos sobre isso aqui, que Lucas é praticamente uma escriba de Paulo, que nós podemos chamar o Evangelho de Lucas e Atos como livros de Paulo, né? Mas é muito importante Lucas ter feito isso para nós. Em Efésios 5:18, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando a importância de como tem que ser os cultos. E o apóstolo Paulo fala também nessa sequência de Efésios 5, que tem que ter cânticos, tem que ter cantos espirituais, palavra. E ele fala sobre remir o templo. A igreja viveria um tempo de grande podridão espiritual, e esse é o papel da igreja, remir, purificar, santificar os tempos. 1 Timóteo 2:4, o apóstolo Paulo fala sobre isso, a importância da verdade de Jesus Cristo no meio dessa geração tão corrompida. Se nós olharmos o capítulo 3 de Timóteo, que nos últimos tempos teriam homens amantes de si mesmos, cruéis, perversos, mais amantes das coisas erradas do que das boas. E se nós olharmos o que antecedeu, o contexto que o apóstolo Paulo chega neste texto de 2 Timóteo 3, o 1 Timóteo 2:4, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre a importância de nós pregarmos a palavra do Senhor e a verdade de Jesus. E se nós olharmos lá o que Paulo fala em Efésios, a gente fica assim, ai Senhor, por que o Senhor nos deixa nesse tempo tão difícil? Mas o apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós temos que estar na nossa mão remir o tempo. É a igreja que precisa buscar essa purificação. Não tem como a gente ficar sentado olhando as coisas acontecerem e achar que coisa milagrosa vai acontecer para mudar a realidade. Nós temos que purificar, remir, purificar, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 5, né? É muito importante esse capítulo de Efésios sobre a importância de estarmos cheios do Espírito Santo e não nos encher, né, com vinho de contenda, mas encher do Espírito Santo. E o tópico 3.2, o avivamento nos faz andar em espírito. Lá em Gálatas 5, nós vamos ver falando sobre o fruto da carne, o fruto do Espírito, do apóstolo Paulo, e aí ele fala sobre viver em espírito e andar em espírito, que a gente tem que ter uma vida contínua, né, frutificando a presença do Senhor Jesus para levarmos, através da nossa caminhada, a presença do Senhor Jesus para as pessoas. Então, andar em espírito não é fácil, não é tão simples assim. Nós precisamos andar em espírito. E para concluir, nós vamos ver o tópico 3.3. O avivamento nos faz viver em uma vida abundante. Precisamos abundar a vida do Senhor Jesus para as outras pessoas. A gente vai transbordar a presença de Deus para as outras pessoas, aonde quer que formos, levarmos a presença do Senhor Jesus frutificando. Irmãos, gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco aqui neste canal. Estou caminhando aqui pela minha casa, dizendo que este foi o lugar onde nós estivemos nesses últimos dias, nesse trimestre, na maior parte do tempo. Em alguns momentos eu gravei os vídeos também lá na escola, né, onde eu trabalho, e eu louvo ao Senhor Jesus pela vida de cada um dos irmãos, louvo a Deus por duas mulheres muito importantes nesse mês de março, que eu gostaria de fazer uma menção aqui, que é a minha mãe, uma pessoa espiritual muito cheia da presença do Senhor, impactante, com dom de discernimento, de visões, fé. Minha mãe é uma pessoa assim que os dons espirituais vivos na vida dela. Meu pai, uma pessoa maravilhosa, que é a frutificação também, que o Espírito Santo tem que ser frutificado, né? A gente vê assim o fruto do Espírito muito pleno na vida do meu pai. E gostaria também de fazer uma menção aqui à minha tia Tônia, que a minha tia Tônia, ela é a estudante de escola dominical que tem grande referência na minha vida. Ela é muito amante da palavra do Senhor. Ela é sempre firme nos cultos de ensino. A gente, quando estava no Santo Hilário, ela congregava com o meu tio Divino Jardim Brasil, e era difícil ir todos os dias, e ela estava sempre assim, indo, aproveitando o culto de ensino, que a gente tinha ali uns cultos abençoados, muito bons mesmo. A minha tia Tônia é uma grande referência de uma pessoa que ama a escola dominical, a EBD, e ela esteve motivando muito, junto com todos os meus parentes, irmãos, primos e primas, tios. Muito obrigada a vocês, irmãos das igrejas que nos acompanharam. Eu louvo a Deus por nós termos concluído esse trimestre. Não foi fácil, foi com dificuldade, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. A minha casa foi muito abençoada nesses dias. O Senhor proveu coisas extraordinárias, o Senhor nos sustentou de pé nos momentos tão difíceis que passamos, que a gente nem sabia, né, quando começou.
aqui que a gente passaria por momentos difíceis. Louvado Deus para a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe em Cristo Jesus.